Bem-vindos ao Dormecast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. Você pode estar no Brasil, escutando isso sob o ar-condicionado com cheiro de mofo. Ou em Portugal, talvez deitado em um colchão de molas que faz mais barulho que o próprio podcast. Ou quem sabe em Moçambique, onde o silêncio da noite tem um peso que só você entende. Seja lá de onde você estiver me ouvindo agora. Sim, eu olho os números, eu vejo vocês. Este é o lugar onde a história deixa de gritar e começa a sussurrar. Ajuste o travesseiro, respire fundo, solte os ombros. Porque hoje a viagem vai ser longa e, como sempre, absolutamente entediante. E ainda assim, você não vai conseguir parar de ouvir. Imagine um mundo sem despertador, mas também sem sabão, sem Wi-Fi, mas com sacrifícios de cabras. Um mundo onde o rio Tigre não era apenas um nome em livros de geografia, mas o centro vivo de tudo. Sim, estamos indo para a Mesopotâmia antiga, essa terra de barro, mitos, sol e prostitutas sagradas. E antes que seu cérebro julgue a palavra prostituta com os filtros do século XXI, respire, porque o que a gente vai explorar aqui não tem nada a ver com o que você acha que sabe. Aliás, prepare-se para escutar termos como sexo ritualístico, templos de Ishtar e orgasmo como oferenda aos deuses. Mas calma, muito calma. Esse não é um documentário apressado do YouTube. Isso é o Dormecast. Aqui, a velocidade da narrativa é a mesma do óleo escorrendo de uma ânfora quebrada. A gente vai vagar, como uma mula desidratada sob o sol da Babilônia. E se você ainda não se inscreveu no canal, perfeito, continue assim. Afinal, esse pode ser o episódio que te faça adormecer no meio de um rito erótico babilônico. Mas, se por algum motivo insondável da alma você quiser ouvir mais absurdos históricos narrados como se fossem meditações guiadas, então se inscreva devagar. Tão devagar quanto uma sacerdotisa sumeriana preparando óleos perfumados com essência de mirra e intenções divinas. Hoje vamos descobrir o que faziam essas mulheres, chamadas de Naditu, Cadisto e outras palavras que você vai esquecer até o fim da frase, dentro dos templos, nos mercados, nas praças. Vamos falar de contratos sexuais gravados em tabuletas de argila, da relação entre prazer e poder, da fronteira onde o sagrado e o profano se beijavam com gosto de incenso. E se você acha que tudo isso é excitante, é porque ainda não ouviu o jeito que eu vou descrever os tijolos. Spoiler, eram de barro, mas havia algo neles. Algo que vai fazer você bocejar com respeito. Então, feche os olhos. Ou deixe entreabertos, como quem espreita um templo de Ishtar à distância. Porque as prostitutas da Mesopotâmia não eram apenas mulheres. Eram portais. Portais para o sono que vem. E para o passado que nunca dorme. O sol mal apareceu sobre o rio Tigre e já há um vapor denso pendurado no ar. A terra queimada, os tijolos de barro ainda úmidos da noite demoram a secar. Há o cheiro de gado sendo conduzido, de pão recém-assado, de incenso e de suor ainda preso nos corpos. A antiga cidade festeja o despertar e entre os sons de pássaros e pregões surge um rumor mais antigo do que o próprio tijolo. Há mulheres que não vivem para casar nem para moldar o lar. Vivem para servir de ponte entre o divino e o humano, entre o desejo e o sagrado. Dizem que nos templos dedicados a Inanna, ou Ishtar, enquanto músicos afinam liras de bronze e enquanto sacerdotes ginocentram orações, há mulheres chamadas de prostitutas sagradas, às vezes chamadas Naditu, às vezes Cadistu, palavras que ressoam como véus no vento. É delas a tarefa de habitar o limiar entre o profano e o divino, de tornar o sexo ritual
uma oferenda e, ao mesmo tempo, uma lenda que poucos ousam descrever. Imagine uma câmara interna do templo, paredes grossas, lamparinas acesas que lançam sombras vacilantes, colunas altas desenhadas em estreita repetição. O chão tem mosaicos de pedra, mas também pisos de barro que rangem sob os pés descalços. Há ecos, passos leves, sussurros, risos distantes de mulheres que arrumam pendentes, dedos que testam tecidos, respiração que mede o tempo entre uma vela que se apaga e outra que se acende. Nessas câmaras viviam as Nadutu, mulheres que, embora livres em alguns sentidos, estavam ligadas ao templo de maneiras que a liberdade comum do povo não podia conceber. Algumas vinham da elite. Outras deixavam famílias quando crianças, ou eram dedicadas por seus pais como oferta à divindade, ou para selar alianças políticas entre cidades, palácios, poderosos. Sua vida era marcada por restrições, não casamento, muitas vezes nenhum filho, celibato formal ou ritual, dependendo da cidade e do templo do período histórico. Mas também havia poder, poder econômico, poder social, poder espiritual. Elas podiam emprestar dinheiro, negociar bens e terras, possuir dotes que ficavam sob seu controle, participar de transações comerciais. E tudo isso abria janelas soturnas para desejo, intriga, ciúme, escândalo. O culto a Ishtar era, entre outras coisas, culto ao amor, ao erotismo, à sexualidade e também à fertilidade, ao poder, à guerra. Ishtar, Inanna, era a deusa que dominava extremos, paixão e destruição, desejo e fome, guerra e beleza. Sua influência fazia com que o sexo ritual fosse uma força de renovação social, mas também de escândalo latente. Porque se o profano podia tocar o sagrado através de uma mulher dedicada, então o sagrado podia tocar o profano também, e os boatos corriam rápido. Há a história de Shamhat, a prostituta sagrada que civilizou Enkidu. Ela ficou com ele 6 dias e 7 noites, não como amor suave, mas como ritual de passagem. Com ela, Enkidu deixou de ser besta selvagem e foi introduzido ao mundo humano, à cidade, ao vestir-se, ao beber vinho, ao conviver com o humano, ao vestir tecidos, ao reconhecer o templo. Shamhat não era apenas um corpo desejado, era guia, mediadora, transformadora. E então, as linhas entre prostituição sagrada, sacrifício sexual ritualístico, serviço ao templo e exploração se confundem. Porque não se tratava apenas de sexo, nem apenas de devoção. Era tudo isso e também política, também família, também controle e também lenda. Em algumas versões, as Kadishtu ou prostitutas sagradas eram vistas como esposas simbólicas do deus. Não no sentido mundano de casamento, mas em símbolos religiosos, oferendas de corpo, oferendas de silêncio, oferendas de consciência. Elas ficavam consagradas, dedicadas, não para outro homem, mas para o templo, para a deusa. E parte de sua obrigação era simbolizar fidelidade, pureza, sexualidade divina. Em certas cerimônias, acredita-se que elas desempenhassem papéis rituais sexuais, mas os registros arqueológicos são ambíguos. Não há consistência nem documentação inequívoca em cada cidade, em cada templo. Algumas evidências são templos antigos, inscrições em tabuletas, contratos de dote, listas de propriedade que mencionam Nadektu, em Sipar, em Babilônia. Essas mulheres aparecem em documentos legais vendendo ou emprestando terras, doando ou investindo e vivendo em casas próprias dentro de complexos do templo. Mas, e aqui o suspiro da lenda entra, outros textos antigos, crônicas,
mitos orais dão-lhes reputações além do contrato escrito. Os boatos de que algumas Nadetu, ou algumas dessas mulheres dedicadas ao templo, alugavam corpos ao desejo enquanto professavam devoção. Alguns historiadores modernos argumentam que tampouco esse é o termo correto, que prostituta sagrada foi uma tradução simplificada demais de palavras que tinham significados múltiplos: tribunal espiritual, voto celibatário, figuras de poder simbólico sexualizado. A incerteza faz parte do mito. Imagine uma jovem mulher nos pátios do templo, penteando o cabelo até que os dedos do braço tremam, penteando véus, sorrindo para sacerdotes, esperando que alguém a perceba. E talvez, em algumas noites, ela fosse levada a um encontro ritualístico com viajantes do templo, ou com dignitários de outras cidades, como parte de cerimônia de purificação ou de oferenda. Talvez também não. Talvez tudo isso seja invenção do rumor sedento. E enquanto isso, ela convivia com o silêncio do templo. Livros de argila pesados, inscrições apagadas pelas areias, símbolos de deuses esculpidos em relevo, olhos de pedra que testemunham promessas íntimas e traições veladas. O luar entrando por frestas, frio no chão de pedra, segredos guardados sob a túnica, entre os colares e pentes. A vida dessas mulheres era paradoxal. Elas tinham autonomia para gerenciar seu dote, para emprestar, investir, possuir terras. Isso num mundo onde mulheres normalmente dependiam do marido ou do pai. Elas viviam em espaços exclusivos do templo, protegidas de algumas pressões familiares diretas. Mas o preço era abdicar do casamento, do marido, do filho ou da possibilidade disso, e viver em limbo social, entre a luz pública do culto e as sombras da vergonha, se boatos corriam. Havia dias claros e cerimoniais em que a prostituição sagrada era celebrada. Rituais que chamavam adoradores, que invocavam Ishtar, que envolviam oferendas de flores, perfumes, canto, talvez dança, talvez sexo ritualístico, mãos que tocavam corpos, olhares que atravessavam véus e corpos de barro molhado. E havia noites silenciosas, cheias de culpa, de desejo contido, de vergonha, de lembranças de aquilo que foi imaginado, daquilo que o corpo desejou, mas o templo proibira ou permitira sob regras invisíveis. Essas mulheres eram vistas por uns como santas, por outros como pecadoras. Algumas deixavam o templo para casar, desistiam do voto e enfrentavam ostracismo. Outras mantinham o status ligado ao culto até o fim da vida, isoladas, respeitadas, temidas. Alguns historiadores modernos sugerem que nem todas foram prostitutas no sentido de vender sexo, mas que o termo prostituição sagrada foi aplicado mais tarde por culturas que reinterpretavam o passado com moralidades diferentes. No entanto, a lenda de Shamhat nos lembra que, mesmo nos mitos, a prostituta sagrada tinha poder. Poder de civilizar, de transformar, de mediar entre o humano e o divino. Poder de ser agente de mudança, mesmo que sua própria vida fosse molde de contradição. E assim se passavam os dias das prostitutas sagradas da Mesopotâmia antiga. Entre o templo e a praça, entre o rumor e o contrato, entre o barro e o sol, entre o que é dito nos altares e aquilo que sussurra nos becos. E se você estiver deitado aí agora, talvez sentindo o peso dos cobertores, com o ouvido semiaberto para o silêncio, imagina essa mulher. Imagina o calor de uma vela de óleo, o cheiro exótico de mirra e incenso, o toque leve da seda ou da lã contra a pele. Imagina o som de passos descalços no pátio do templo, uma risada abafada que pode ou não ser pecado. E talvez isso tudo, mito,
história, boato, seja exatamente o que nos resta. O suspiro de mulheres que viveram entre deuses e homens, entre liberdade e confinamento, entre estimativa e vergonha. Durante séculos, quase tudo o que se sabia sobre as prostitutas na Mesopotâmia vinha de dois mundos opostos. De um lado, os documentos oficiais, tabuletas de argila com leis, contratos, registros. Do outro, os mitos e lendas, os boatos perpetuados por viajantes e cronistas que escreviam sobre um Oriente misterioso e distante. E entre esses dois extremos, o retrato dessas mulheres se formava, muitas vezes envolto em mal-entendidos, exageros e traduções equivocadas. As tabuletas escavadas em cidades como Sipar e Babilônia revelam a existência de figuras femininas chamadas Nadtu. Essas mulheres não eram exatamente prostitutas como entendemos hoje. Elas eram, antes, figuras religiosas, ligadas a templos, muitas vezes vindas de famílias de elite. Algumas possuíam bens, administravam propriedades, faziam contratos e empréstimos. Em certos contextos, tinham mais autonomia do que mulheres casadas. Mas isso não as libertava dos julgamentos sociais. Essas Natu viviam em complexos religiosos, geralmente devotadas a divindades como o deus Sol ou a deusa Ishtar. Elas não se casavam, nem tinham filhos. Algumas viviam em espécie de clausura. Outras circulavam pela cidade, participavam da vida econômica local, envolvidas em transações de terra ou negócios. Isso as colocava em um espaço ambíguo, respeitadas por sua função religiosa, mas também vigiadas, controladas, lidas com desconfiança por não se encaixarem na norma feminina da esposa e mãe. Paralelamente às Nadtu, havia as mulheres chamadas Harimtu. Essas, sim, estão mais associadas à prostituição no sentido comercial. Eram figuras das ruas, dos mercados, das tavernas. Não estavam ligadas a templos, mas à sobrevivência. Algumas, inclusive, registravam seus contratos com clientes. Outras eram escravizadas. Poucas deixaram seus próprios registros, mas sua presença aparece nos textos administrativos, nas multas, nas queixas, nos contos que atravessaram os séculos. No meio disso tudo, surgem os mitos. O mais conhecido talvez seja o de Enkidu e Shamhat. Enkidu, o homem selvagem, criado pelos deuses para viver longe da civilização, é transformado pela figura de Shamhat, uma mulher descrita como prostituta ou sacerdotisa. Ela o ensina a comer pão, a vestir-se, a falar, a viver em sociedade. Os dois passam 6 dias e 7 noites juntos, em uma espécie de rito de passagem sensual e espiritual. Depois disso, Enkidu já não pertence mais ao mundo dos animais. Essa história, bela e estranha, tem sido interpretada de muitas maneiras. Para alguns, Shamhat representa a prostituta sagrada, aquela que media entre o divino e o humano. Para outros, ela é símbolo da civilização, da ordem social imposta ao instinto. Mas o que ela não é, com certeza, é apenas uma mulher vendendo sexo. Sua figura é carregada de sentido, de camadas, de contradições. Durante o século XIX e parte do XX, estudiosos europeus começaram a explorar essas narrativas com um olhar encantado, quase fetichista. Surgiu então a ideia de que nos templos da Mesopotâmia havia prostituição sagrada. Mulheres que se deitavam com homens como forma de culto, em honra à deusa do amor. Essa imagem se espalhou pelo Ocidente como um eco de desejo e escândalo. Mas as evidências concretas, nos textos da época, são escassas. Muito do que se dizia vinha de fontes gregas, escritas séculos depois dos eventos. Heródoto, por exemplo, escreveu que todas as mulheres da Babilônia
deveriam se oferecer, uma vez na vida, no templo de Marduk, a um estrangeiro. Ele mesmo nunca testemunhou isso. Escreveu com base em relatos de outros. E os historiadores modernos desconfiam. Seria exagero? Mal entendido cultural? Um retrato distorcido por olhos estrangeiros? As leis da Babilônia, como o famoso Código de Hammurabi, mencionam Nadutu em alguns artigos. Mas nenhuma dessas leis obriga a prática sexual como rito religioso. Em vez disso, tratam de heranças, propriedades e proibições ligadas ao comportamento público. Por exemplo, há leis que proíbem Nadutu de frequentarem tavernas ou de conduzirem certos tipos de negócios. Isso indica um desejo de controle social, mais do que uma confirmação de práticas sexuais rituais. Ao mesmo tempo, a palavra Kadishtu aparece em textos com sentidos variados, às vezes associada a uma mulher elevada, às vezes a uma sacerdotisa, às vezes a uma mulher disponível sexualmente. A tradução dessas palavras gera debates intermináveis. Afinal, numa língua morta há milhares de anos, num contexto cultural tão distante, o que significava ser uma mulher sagrada? Ela era virgem? Era esposa dos deuses? Era amante de passagem? Ou apenas uma funcionária do templo cuidando de oferendas, de rituais, de tarefas administrativas? A verdade é que mesmo depois de décadas de escavações e estudos, muito do que se fala sobre as prostitutas da Mesopotâmia continua envolto em névoa. Há registros de pagamentos, sim. Há contratos em que mulheres recebem prata em troca de serviços. Mas se isso era considerado comércio, ritual, devoção ou sobrevivência, ninguém pode afirmar com certeza. E nesse silêncio das tabuletas, nesse espaço entre o que se sabe e o que se imagina, nasceu a lenda das prostitutas sagradas, das Naditu sensuais, das Harintu misteriosas, das mulheres que viviam entre o templo e o mercado, entre o sagrado e o profano. Talvez o que mais assuste ou fascine seja perceber que mesmo nos primeiros registros escritos da humanidade, o corpo feminino já era campo de disputa, já era classificado, julgado, romantizado, já era dividido entre o que serve ao Deus, ao rei, ao homem comum. E mesmo assim, muitas dessas mulheres escaparam das definições. Viveram entre papéis, negociaram seus espaços, escreveram com seus corpos e escolhas uma história que ainda hoje nos faz perguntar: o que é sagrado? O que é prostituição? Quem define essas fronteiras? Na Mesopotâmia, terra de rios e poeira, talvez nenhuma resposta fosse simples. Talvez nem fosse desejável saber. Talvez, como Shamhat, essas mulheres fossem apenas pontes entre mundos, entre tempos, entre nomes. E é nesse silêncio que seguimos. No próximo capítulo, vamos tentar imaginar como era o dia a dia de uma dessas mulheres. O som dos mercados, o cheiro do incenso do templo, o calor do barro sob os pés. Se você ainda estiver acordado, é claro, porque essa história, como tantas outras, não foi feita para terminar. Foi feita para adormecer com ela na mente. Imagine acordar antes do sol nascer, quando a cidade ainda respira devagar sob a poeira suspensa da noite anterior. Não há sinos, não há alarmes. Apenas o som abafado dos passos dos primeiros mercadores, arrastando seus cestos, ajeitando suas mercadorias nas bancas. E entre eles, discretamente, ela, a Harintu, desperta. Não era uma sacerdotisa. Não vestia os mantos de linho bordado do templo. Mas também não era uma mulher qualquer. Seu lugar era aquele entrelinhado da cidade entre o comércio e o culto, entre o silêncio e a suspeita. A manhã começava com água, sempre ela, escassa e preciosa.
Uma pequena bacia, o gesto lento de molhar o rosto, limpar as mãos, talvez passar um pouco de óleo perfumado. O cheiro de mirra e resina era uma forma de proteção, mas também de disfarce. Escondia o cansaço da noite anterior, os encontros, os olhos que a seguiram até tarde. A Harintu não tinha casa própria, ou se tinha, era compartilhada. Um cômodo escuro, uma cama de palha, paredes de tijolos secos ao sol. As prostitutas livres viviam onde podiam, às vezes perto das tavernas, outras nos bairros mais pobres, onde os escravos carregavam barro e os escribas sussurravam segredos atrás de portas entreabertas. Ela não comia muito. Um pão achatado, uma fruta, talvez um pouco de cerveja fraca, fermentada em potes de barro. Nada era fresco. Tudo vinha da sobra, do que os outros não queriam. Mas ainda assim, havia um ritual ali. O ato de mastigar devagar, de observar o mundo ganhando luz, as janelas se abrindo, os templos acordando. À medida que o sol subia, a cidade se transformava. As ruas de terra endurecida começavam a ferver. As roupas grudavam na pele. O mercado gritava em todas as direções, comerciantes oferecendo lã, tâmaras, cobre, incensos vindos de longe. Era nesse meio que ela caminhava, sem pressa, como quem não quer ser notada. Mas era. Alguns homens a reconheciam, alguns acenavam discretamente. Outros desviavam o olhar, fingindo não lembrar. Havia vergonha, desejo, poder, tudo misturado nos olhares. Às vezes, ela era seguida. Às vezes, recebia moedas sem palavras. Outras vezes, ouvia insultos disfarçados de piadas. Ao meio-dia, o templo soava suas preces. Não era para ela. Mas mesmo assim, às vezes ela se aproximava. Sentava-se à sombra das colunas. Observava as Naditu entrarem em fila, com seus rostos cobertos, seus passos silenciosos. Havia uma distância entre elas. A Harintu era o lado oposto da pureza, mas ambas viviam sob os olhos dos deuses. As tardes eram lentas. Se fazia muito calor, ela se escondia em becos. Se chovia, coisa rara, deixava que a água a tocasse sem resistência. Era um toque diferente do toque masculino. A chuva não julgava. Quando vinha algum cliente, o encontro era breve. Às vezes marcado por um sinal na taverna, um olhar no mercado, um gesto com os dedos. O local variava. Um canto de parede, uma tenda improvisada, o quarto emprestado de uma amiga. Havia pressa, quase sempre. Havia silêncio. E havia pagamento. Em prata, em grãos, em vinho, em promessas. Nem todas se cumpriam. Ela não perguntava nomes, mas lembrava rostos. O homem que tremia, o que chorava, o que queria ser ouvido, o que batia primeiro e pedia desculpas depois. Cada um com sua solidão, seus segredos, e ela, no meio, era espelho, era recipiente, era nada. Ao entardecer, os templos encerravam as orações. As Nadatu recolhiam-se. As ruas se enchiam de vozes embriagadas. Era a hora mais perigosa. Não por causa dos ladrões, esses ela conhecia, mas por causa dos homens respeitáveis que, àquela hora, já não se lembravam das máscaras sociais. A Harintu não tinha proteção. Se fosse agredida, quem a ouviria? Se fosse roubada, quem se importaria? Algumas tinham entre si uma rede informal. Avisavam sobre clientes violentos, compartilhavam esconderijos. Uma solidariedade feita no silêncio. Mas nada oficial, nada registrado em tabuletas. Às vezes, a noite trazia festas, banquetes em casas de mercadores, celebrações de colheita. E nessas ocasiões, algumas eram convidadas, ou contratadas, ou apenas toleradas.
Vestiam-se com os panos mais vivos que tinham, passavam pigmento nos olhos, usavam colares de contas. Não eram bem-vindas, mas também não eram dispensáveis. Ali bebiam, cantavam, tocavam instrumentos de corda. Riam alto demais, propositalmente. Era um papel, o da mulher livre, desejável, perigosa. Sabiam que estavam sendo observadas, avaliadas. E sabiam que, no fim, voltariam sozinhas. Sempre sozinhas. Ao fim do dia, quando a lua subia sobre os zigurates e as fogueiras eram acesas nos becos, ela caminhava devagar de volta ao seu canto, tirava as roupas, lavava os pés, fechava os olhos sem rezar. Os deuses não eram para ela, ou talvez fossem. Talvez a deusa Ishtar, com sua fúria e seu amor, com sua guerra e sua luxúria, olhasse por elas. Talvez visse nas Harintu não a vergonha, mas a resistência, a sobrevivência, a humanidade crua, sem véus. No escuro, ela sonhava, às vezes com o passado, às vezes com uma vida em que fosse apenas mulher, sem adjetivos, às vezes com nada, apenas o vazio. E no dia seguinte, tudo começava de novo. Em Nippur, a cidade sagrada da Suméria, o tempo andava de outro jeito. Ali, onde os zigurates tocavam os céus e os sacerdotes falavam em nomes que pareciam trovões, não se caminhava, deslizava-se. E nesse deslizar do dia e da noite, havia um espaço em que o divino e o carnal se misturavam sem pudor. O espaço das Naditu, das Kadistu, das mulheres do templo. Mas antes de qualquer coisa, precisamos esquecer o que hoje chamamos de religião. Na Mesopotâmia, espiritualidade não era uma busca interior. Era um contrato, um acordo com os deuses. Eu te ofereço, tu me proteges. Simples assim. E os corpos femininos, por mais desconcertante que pareça, eram parte desse acordo. No coração dos templos, longe dos salões principais, existiam câmaras reservadas, espaços pequenos, com cortinas grossas, tapetes de palha e vasos de óleo perfumado. Ali, em certas noites ou em certas luas, o sexo era ritual, não paixão, não luxúria, mas um ato simbólico de fertilidade, um espelho da união sagrada entre deuses e homens. A mulher não era ela mesma, era a deusa. Ishtar, por vezes, outras vezes, Inanna. Sua presença era evocada com cânticos, com incenso, com silêncio. E o homem, o sacerdote, o rei, o escolhido, não via uma mulher. Via um canal, uma passagem, um portal para algo maior. As Kadistu eram treinadas desde jovens, não apenas nos gestos sensuais, mas nas danças, nos cânticos, nos símbolos. Aprendiam a olhar sem olhar, a falar em enigmas, a desaparecer sem sair do lugar. Algumas nunca saíam do templo. Outras eram vistas nas festas de colheita, em procissões noturnas, sempre com os rostos cobertos por véus translúcidos. Não era prostituição no sentido moderno, mas também não era castidade. Era outra coisa, uma entrega sem posse, um ato sagrado revestido de carne. Mas nem tudo era etéreo. Fora dos muros do templo, as histórias se torciam. Homens diziam ter possuído a deusa. Mulheres eram apontadas como impuras. O sagrado, aos poucos, se confundia com o escândalo. E muitas Kadistu, ao deixarem o templo, acabavam vistas como prostitutas comuns. O véu sagrado virava estigma, o perfume virava vergonha. E por falar em vergonha, se você chegou até aqui, me responde uma coisa nos comentários. O que você acha mais absurdo? O fato de existir prostituição em nome dos deuses, ou o fato de termos apagado isso da memória coletiva? Comenta aí, mas devagar, como quem sussurra no escuro, como quem respeita um segredo antigo.
E claro, se ainda não segue o canal, esse é o momento perfeito para não fazer isso. Isso mesmo, não se inscreva, não clique em nada, deixe tudo como está. Mas, se por acaso quiser ouvir mais absurdos sagrados, mais histórias entorpecidas de poeira e tabu, talvez, só talvez, você queira clicar, devagar, como quem toca uma tabuinha de argila milenar, voltando a Nippur. As relações entre templos e corpo eram antigas demais para causar choque ali. O povo entendia a fertilidade como força mística. Era o sangue que fazia o trigo crescer. O sêmen que tornava os rios mais generosos. O prazer era uma oferenda. E o corpo da mulher era tanto altar quanto sacerdócio. As paredes dos templos eram grafadas com símbolos que hoje poucos decifram. Entre eles, desenhos de vulvas, serpentes entrelaçadas, olhos que choravam vinho, tudo misturado. Nada era literal. Tudo era permitido, desde que fosse feito com a intenção certa. Mas quem decidia essa intenção? A verdade, como sempre, é mais ambígua. Alguns reis abusaram desses rituais. Transformaram cerimônias em bacanais. Outros proibiram mulheres de saírem dos templos depois de certas idades. A sacralidade virou controle. E o controle? Bem, ele sempre começa devagar. Primeiro pelo véu, depois pelo nome. Por fim, pela memória. Poucas tabuletas restaram com os nomes das Kadistu. A maioria foi apagada, ou enterrada, ou simplesmente esquecida. Mas há exceções. Um nome ecoa até hoje nos estudos de escrita cuneiforme. Enheduana, filha de Sargão, alta sacerdotisa de Ur. Ela escreveu hinos à deusa Inanna que falavam de amor, guerra, ciúme e entrega. Talvez tenha participado desses rituais, talvez não. Mas deixou um registro, um eco. E nesse eco, ouvimos algo raro. A voz de uma mulher que falava com deuses, mas não se calava diante dos homens. As Kadistu não pediam desculpas por existirem. Não se escondiam atrás de convenções. Eram mistérios, sim, mas não submissas. Eram parte de uma engrenagem cósmica que hoje parece absurda e, no entanto, talvez mais honesta do que muita moralidade moderna. O tabu, afinal, nunca foi o corpo, foi o desejo. E onde há desejo, há medo. E onde há medo, há poder. Na Mesopotâmia, essas mulheres aprenderam a andar na linha tênue entre ser venerada e ser descartada. Algumas conseguiram se manter no alto. Outras caíram, foram expulsas, viraram Harintu. Mas todas, sem exceção, foram parte de algo maior do que elas mesmas. Hoje, nos museus, vemos estátuas de Ishtar, de olhos enormes, seios nus, coxas largas, e nos perguntamos quem era essa deusa que aceitava o sexo como oferenda. Talvez a pergunta certa seja: quem fomos nós para transformar tudo isso em vergonha? E enquanto a noite cai sobre as ruínas de Nippur, com seus tijolos derretendo sob a areia do tempo, podemos quase ouvir as vozes dessas mulheres. Baixas, rítmicas, como uma prece, como um gemido, como um segredo. O dia se adianta no horizonte, a luz dourada chega devagar às muralhas de barro, às casas simples com telhados planos, às ruas de areia. As pragas de pó dançam nos feixes de sol. E no meio desse despertar quase silencioso, moram as vozes que ninguém costumava ouvir. As vozes daquelas mulheres cujos nomes foram sussurrados, mas raramente gravados com clareza. Elas, as Harimtu, as Nadtu, as Kadistu, sabiam que sua reputação era uma moeda frágil. Dependera de olhares, de memórias, de rumores e zombarias, e também
de reconhecimento, porque existia alguém que via valor no que as outras julgavam vergonha. Alguns contratos antigos em Nippur revelam que Nadatu mulheres participavam do comércio de terras, da compra, venda ou troca de propriedade. Elas podiam herdar dos pais, podiam alugar casas, emprestar dinheiro, fazer negócios, mas viviam sob regras sociais rigorosas que limitavam expressões públicas, relacionamentos, movimentações. Essas regras vinham não apenas da religião, mas do medo do que os vizinhos diriam, do que os sacerdotes registrariam, do que os mercadores cochichariam. Então imagine uma Harintu recebendo um cliente num beco ao entardecer ou numa sala improvisada em casa de um mercador. Ele paga em prata ou em cereais, ou talvez em tecidos raros. Ela ouve lamparinas piscando, respira incenso, sente o perfume da pele do outro misturado ao próprio corpo. Tudo isso com o peso de saber que, quando ele partir, restará o sussurro do estigma, que alguém escreverá algo, que talvez a criança que ela não teve será chamada de bastarda, que o templo de longe observará. Essas vozes que ecoam falavam de confiança. Daquelas que se atreviam a sair do templo, a usar colar bonito, a caminhar pelas tavernas carregando uma ânfora de perfume, fingindo que o mercado era para elas também. E pagavam por isso em olhares, em insinuações, em dedos apontados, em histórias que cresciam no rumor. Porque liberdade é rara. E pergunta-se, liberdade para quem? Nadatu, por exemplo, tinha liberdade relativa. Em Sipar, na Babilônia Antiga, as Nadatu viviam em um cloister chamado Gagu, perto do templo de Shamash. Moravam perto, mas separadas do tumulto. Tinham casas próprias dentro desse espaço, com servos ou criadas, alguns pertences. Elas podiam receber recursos do dote familiar, administrar esse dote. Algumas Nadatu vendiam ou trocavam propriedades. Outras tomavam empréstimos. Elas tinham status e respeito em certo sentido, mas esse status vinha com silêncio. Comer em público, frequentar tavernas, participar de festividades fora do templo, possivelmente não eram partes do dia a dia de todas. Era necessário cuidado, vigilância, medo de ofender a divindade a quem estavam dedicadas, medo de perder as vantagens, a segurança que a posição concedia, medo de ser destituída, de ver o dote tomado, de morrer sem memória, sem nome. E o estigma era cruel, porque a linha entre ser respeitada e ser acusada se movia conforme o vento. Se alguém dissesse que viu uma Nadatu conversando com um homem tarde da noite, se alguém dissesse que ela havia vestido véu mais leve, se alguém dissesse que recebeu prata além do dote familiar, era o suficiente para acender suspeitas. E suspeita nesse mundo pode ser sentença social. Das tabuletas antigas, sabemos que existiam apelidos e epítetos para mulheres que supostamente divergiam das expectativas de pureza. Aquela que anda fora de casa à luz da lua. Aquela cujo véu se levanta com o vento e mostra mais do que deveria. Aquela que fala demais. Nenhum desses termos aparece nos documentos legais como acusação formal, mas aparecem nos rituais de denúncia, nas histórias orais, nos poemas de ódio escritos por homens poderosos, nos relatos tardios. Essas vozes perduraram mais que as leis. E então, em meio a esse universo de contratos e rumores, existiam as festas, celebrações em que se invocava Ishtar, em datas de colheita ou plantio. Há suspeitas de que, nessas ocasiões, as Harintu fossem convidadas, talvez para entreter dignitários, talvez como parte de oferendas simbólicas. Elas cantavam,
dançavam com os panos brilhantes, riam, seduziam com o olhar. E por uma noite eram parte do altar vivo. Mas depois da festa vinha a lavagem de mãos. O cheiro de suor, de vinho derramado, de seda manchada pelo orvalho da noite se misturava ao silêncio. A mulher voltava para sua casa improvisada, ao quarto de palha ou ao espaço concedido por algum patrono. E as vozes que juravam admiração hoje sussurravam no mercado. Ela dormiu fora do templo. Ela foi vista com um visitante de madrugada. Ela devia se envergonhar. Ser uma mulher que vendeu sombra por luz era um destino de volta ao ruído da moral pública. E essas vozes ecoavam porque mulheres como ela tinham pouco poder para se defender. Os documentos jurídicos davam direitos limitados. Elas podiam apelar, em alguns casos, para juízes locais, para sacerdotes. Havia leis de regras gerais sobre roubo, agressão, injúrias. Mas quando a acusação era de moralidade ou conduta sexual, raramente havia testemunhas ou prova. E mesmo quando havia, o sistema favorecia poderosos. Patrões, sacerdotes, famílias de homens, sempre homens, tinham mais voz. Para muitas, era menos arriscado ficar no silêncio, fingir que nada se passava, fingir vergonha, fingir que o corpo pertence apenas ao próprio uso, ou negar as festas, negar clientes, negar a sexualidade visível, mas negar apenas em público. No interior, muitas guardavam histórias. Histórias de dor, histórias de desejo, histórias de fuga. E essas histórias eram afetadas pela cultura, pela religião, pela arte. Os poemas e canções antigas, as hinos dedicados a Ishtar, falavam de amor e luxúria. Muitas vezes ovacionando a mulher que seduz, que se entrega, que domina o desejo. Ishtar era a deusa do amor, do erotismo, da fertilidade, mas também de guerra e morte. Essa contradição permeava a vida dessas mulheres. Elas eram instrumentos sagrados quando úteis, quando inconvenientes, tornavam-se pecadoras, mulheres desonradas. Quantas noites passaram sob cobertores frios por causa desse peso? Quantas vezes o corpo desejado resistiu ao desespero para manter uma reputação estudada? Quantas vezes as Harintu ouviram seus nomes manchados? Quantas Nadutu desejaram ser simplesmente livres? E se você estiver aí, imóvel, o silêncio do quarto pesa. Talvez você pense, que sorte dessas mulheres estar morta e esquecida. Mas talvez também perceba que parte do que somos hoje, nossas leis, nossa moral, nosso olhar para o corpo feminino, foi moldado por histórias como essas, por contratos de argila que protegeram ou condenaram, por poemas que exaltaram ou ridicularizaram. No frescor dos primeiros raios do sol, quando as sombras ainda não tinham sido varridas dos becos de Uruk, havia um sussurro nos corredores dos zigurates e nas margens do Eufrates. As mulheres do templo acordavam, mas suas manhãs não começavam como as da elite masculina que se embriagava com cerveja de tâmaras e se dava ao luxo de dormir até tarde. Não. As sacerdotisas e prostitutas sagradas, muitas vezes a mesma coisa, tinham uma rotina quase ritualística, silenciosa e, por vezes, carregada de angústia. Elas se banhavam com água que havia sido deixada repousar sob a lua. Essa água, diziam os registros sumérios, carregava o frescor da deusa Inanna. Era com ela que lavavam o corpo, não por vaidade, mas como parte de um processo de purificação. Cada banho era uma oferenda, cada fio de cabelo que caía na água, um presságio, e cada perfume que se aplicava em seguida, uma invocação silenciosa. Naquele tempo, o perfume era feito de mirra, resina de cedro
e pétalas de flores que hoje mal se encontram nos desertos ressequidos do Iraque moderno. Era um cheiro forte, denso, quase sufocante, mas era com ele que se anunciava a presença dessas mulheres que não eram apenas corpos desejados, eram também símbolos vivos, vitrines ambulantes da fertilidade, da abundância, da própria ordem cósmica. Elas não tinham um nome coletivo que as descrevesse com precisão. Em textos antigos, aparecem como Naditu, Kadistu, Ishtartu, variações que muitas vezes confundem historiadores modernos. Mas o que se sabe é que elas serviam aos templos de deuses como Inanna ou Ishtar, a deusa da guerra e do amor carnal. Isso por si só já dizia muito. Na Mesopotâmia, a relação com o sexo era menos moralista do que viria a ser séculos depois com a ascensão do cristianismo e do Islã. Sexo era, em essência, um fenômeno cósmico, um ritual, uma forma de manter a ordem do mundo. Por isso, as prostitutas sagradas eram vistas, ao mesmo tempo, com reverência e ambiguidade. Tocadas pelos deuses, mas também pelo desejo humano, sagradas e perigosas. Nas partes mais íntimas dos templos, aquelas às quais apenas alguns tinham acesso, havia espaços para a unificação divina. Ali, sacerdotes e mulheres treinadas se envolviam em atos sexuais que não eram vistos como luxúria, mas como um teatro sagrado. O corpo era o palco e o clímax uma oferenda. Durante os dias, essas mulheres também cuidavam dos enfermos, liam presságios, preparavam ungüentos, interpretavam sonhos. Sim, interpretar sonhos era a tarefa feminina, porque se acreditava que as mulheres tinham acesso mais direto ao mundo espiritual. Como se, por sangrarem todos os meses e sobreviverem, carregassem um dom que o homem jamais poderia compreender. Mas havia também outro lado. Nem todas as prostitutas da Mesopotâmia eram sagradas. Nos arredores dos mercados, havia aquelas que eram vistas apenas como mercadoria, vendidas, marcadas. Às vezes, oferecidas como parte do pagamento de dívidas. Dormiam em esteiras sujas, às vezes nem isso. E quando o corpo já não servia mais, eram descartadas, como uma vasilha quebrada. O contraste entre as prostitutas dos templos e as das ruas era brutal. Uma divinizada, outra desprezada. O registro babilônico, Código de Hammurabi, chega a fazer distinções entre elas. A prostituta que servia ao templo não podia herdar propriedade. A das ruas, às vezes, sequer era considerada cidadã. Mas ambas, no fim das contas, eram corpos disponíveis. Uma em nome dos deuses, outra em nome do comércio. A tragédia maior estava talvez no fato de que, mesmo nos templos, o consentimento era um conceito nebuloso. Muitas meninas eram entregues desde pequenas aos deuses, educadas não para escolher, mas para servir. Aprendiam a dançar, a cantar, a massajar, a calar. Seus corpos não eram seus, eram do templo, da cidade, do cosmos. E ainda assim, há registros de que algumas delas encontravam formas de resistência. Havia quem usasse a posição privilegiada para influenciar decisões políticas. Algumas se tornaram confidentes de reis, outras, conselheiras espirituais. Eram exceções, mas provavam que, mesmo dentro de um sistema cruel, havia brechas por onde escorria a liberdade. À noite, quando os braseiros já estavam quase apagados e as paredes de tijolo de barro ainda retinham o calor do dia, essas mulheres se recolhiam em silêncio. As mais jovens dormiam amontoadas em quartos de cortinas finas, as mais velhas em câmaras com acesso restrito. E todas, sem exceção,
levavam consigo os ecos de um dia em que seus corpos foram altar e espetáculo. Algumas choravam, outras simplesmente se deixavam adormecer, porque sabiam que no dia seguinte tudo se repetiria. O banho com a água lunar, o perfume que parecia uma máscara, o toque de quem confundia divindade com desejo, e ainda assim elas persistiam. Com os olhos fechados, talvez sonhassem com uma vida fora do templo, um nome que não fosse apenas função, um corpo que não precisasse ser sagrado para ser respeitado. Mas, na Mesopotâmia antiga, isso era sonho demais. A luz da aurora ainda estava fresca quando as ruínas de templos antigos carregaram o peso de vozes modernas. Historiadores, arqueólogos, linguistas levantam tabuletas, leem inscrições em cuneiforme, investigam traduções, debatem significados de termos que mudam conforme quem lê. E no centro dessas discussões está uma pergunta incômoda. A prostituição sagrada realmente existiu na Mesopotâmia? Ou teria sido forjada pelo olhar de quem queria ver exotismo ou pecado? Na história moderna, essa questão tornou-se quase lendária. O nome de Heródoto surge com seus relatos de que todas as mulheres da Babilônia teriam de, uma vez na vida, oferecer-se ao templo de um deus ou deusa. Um costume que choca quando imaginamos, mas que muitos acreditam ser exagero, interpretação equivocada ou mesmo invenção lendária. Alguns estudiosos sugerem que Heródoto foi mal interpretado ou que ele ouviu histórias já enfraquecidas pelo tempo, já transformadas por aqueles que quisessem exaltar ou demonizar culturas antigas. Uma das vozes mais influentes nessa controvérsia é Stephanie Budin, que escreveu The Myth of Sacred Prostitution. Ela argumenta que a ideia de prostituição sagrada institucionalizada, especialmente associada às mulheres dos templos, é uma construção tardia, produto do orientalismo, da fantasia estrangeira sobre o Oriente como exótico, lascivo, estranho. Budin afirma que não há evidência confiável de que essas práticas sexuais ritualizadas eram reais em templos mesopotâmios como algo oficial, ordinário ou documentado além do mito. Por outro lado, há quem defenda que, embora os documentos oficiais sejam silenciosos ou ambíguos, não se pode simplesmente descartar todos os relatos orais, as lendas, os mitos literários e as referências culturais. A existência de termos como Harim-Tu, de relatos de Shamat em Gilgamesh, que viveu 6 dias e 7 noites com Enkidu, transformando-o da selvageria para a urbanidade, são usados como pistas simbólicas de que algo parecido com cultos, associando sexualidade e religiosidade, deve ter existido em algum nível prático. Esses termos, Nad, Tu, Kadish-Tu, Ishtar, Tu, Harim-Tu, correspondem a papéis diferenciados, alguns religiosos, outros leigos, alguns com status social, outros vulneráveis. A ambiguidade deles é parte do mistério, porque na língua cuneiforme antiga, algumas dessas palavras aparecem em contextos que não necessariamente associam sexo ritual ou prostituição, mas pureza do templo, devoção, ungidoas deuses, limitação de movimentos. Alguns pesquisadores interpretam que Kadish-Tu e Nad-Tu significavam mulheres dedicadas, mas não necessariamente sexuadas no sentido que nossos boatos sugerem. Um capítulo intelectual relevante compara o relato de Heródoto com os estudos modernos. Alguns autores indicam que Heródoto pode ter confundido ou exagerado ou ter sido mal interpretado por tradutores posteriores, que viram seus textos como se descrevessem algo literal, quando talvez fosse simbólico ou metafórico, simbologia de fertilidade, união da natureza com o divino,
ritos de passagem, ou quem sabe, simples metáforas sagradas. Existe também uma perspectiva crítica de linguistas que dizem que algumas traduções modernas usaram termos que, em acádio ou sumério antigo, não implicavam em transações sexuais ou prostituição comercial, mas em papel ritualístico, artístico ou litúrgico. Que arintu pode designar prostituta de rua, mas que kadistu ou naditu talvez não sejam equivalentes diretos aos termos modernos prostituta sagrada. Essa distinção é central no debate. Imaginem, então, o quanto essa incerteza gerou lendas, histórias contadas e recontadas por aqueles que ouviram do viajante grego, do cronista estrangeiro, de monges ou mercadores. Histórias de templos onde mulheres se deitavam com adoradores como parte de cerimônia de fertilidade, mas onde cada testemunho vem de século posterior, de tradução para línguas com moral diferente, de quem viu com olhos julgadores, onde se mistura o desejo de exotismo com o medo do diferente, onde se mistura boato, mito, política. E algumas evidências arqueológicas contribuem com sombras mais do que com luz. Fragmentos de inscrições, objetos votivos, figuras femininas em selos e relevos que ostentam atributos sexuais ou de fertilidade, rituais públicos de oferenda, festas de primavera, música, dança, prazer, comida, bebida, tudo isso está documentado. Mas nenhum texto legal oficial estipula, neste templo, toda mulher deve oferecer seu corpo no altar. Nenhum documento menciona taxa ritual fixa paga por clientes como parte obrigatória de oferenda sexual. O que há, sim, são contratos, dotes, testemunhos indiretos, narrativas literárias. Então essa parte termina no limiar entre mito e memória. Porque talvez a história mais impressionante não seja se a prostituição sagrada existiu de fato, mas o fato de termos construído essa ideia tão persistente como parte do imaginário coletivo. De como percepções, traduções, moralidades e medos ajudaram a escrever o passado, mesmo na ausência de certeza. E se você está aí, nesta noite escura, com o cobertor puxado até os ombros, me conta. Você acredita que a prostituição sagrada era real? Ou acha que tudo isso é mito inventado por quem queria contar um bom escândalo? Comente aí baixo, de noite, entre sombras, como esses antigos templos que ecoam. No silêncio pesado da noite, quando os tijolos de barro da antiga Uruk ainda se resfriavam, murmúrios atravessavam os zigurates. Uruk, berço de reis míticos, cidade de Ishtar, cidade de Eana, onde o divino se manifesta no barro. Imagine ruas estreitas, pedregulhos, pátios com cisternas, lamparinas tremendo. É ali que algumas histórias mais concretas se enraizam. Mitos que se misturam à realidade, como veias de ouro num tijolo comum. Uruk era a cidade grande, a cidade da deusa Inanna. O templo de Eana dominava o horizonte, com seus muros pintados, suas colunas entalhadas, seus pátios sagrados. E dentro desse templo, em certas festas ou rituais, homens vinham com oferendas, com relíquias de outros reis, com prata, óleos perfumados. E há relatos, antigos, fragmentados, de cerimônias simbólicas, chamadas de casamento sagrado, onde o rei ou o sacerdote representava o deus e a sacerdotisa representava a deusa. Era uma dança de poder, fertilidade, cosmos renovado, promessa de colheitas fartas, rios cheios. E em alguns desses textos há metáforas de encontro íntimo, de união corporal, de símbolos que sugerem sexo ritualístico, embora não estejam escritas frases que digam ela dormiu com ele, ou com aquele homem comum, ou com um peregrino. Mas Uruk
não é a única. Babilônia, imponente sob reis que se diziam escolhidos dos deuses, é outro palco dessas narrativas. Quando se fala de estar em Babilônia, fala-se de festa, de procissão, de oferendas, de música, de dança, de perfume. É também em Babilônia que autores gregos antigos citam práticas exóticas, às vezes exageradas, às vezes distorcidas, de mulheres que se ofereciam no templo ou de sacerdotisas que cumpriam ritos de fertilidade. Alguns cronistas contam que todo homem que visitasse o templo podia encontrar uma mulher dedicada à deusa, uma sacerdotisa, que, em nome do divino, participava de um rito de união. Há quem diga que isso era parte de festivais de primavera, quando o ciclo agrícola parecia suspenso e era preciso reativar a fertilidade da terra, do corpo, do rio. Então há Ur, ao sul, cidade de zigurates gigantescos, de comércio com as margens do Golfo, de navios que chegavam com cedro, com ouro, com especiarias. Em Ur, também aparecem figuras femininas investidas de sacralidade, hinos que falam de amor, de deusas que se derramam entre a terra e os céus, de sacerdotisas vozes que invocam paz, abundância, mas também desejo contido. Ur tinha templos com altares de bronze, estátuas de deuses com seios visíveis, representações artísticas de fertilidade, de animais míticos cruzando com humanos em relevos. Tudo isso sob o sol escaldante e o vento seco dos desertos. Falemos de uma figura muito citada nos estudos, Shamhat, de Gilgamesh. Ela não era necessariamente uma sacerdotisa do templo de Uruk. Ela era mais que isso. Ela era prostituta no sentido de ajudar a civilizar Enkidu, primeiro ensinando-lhe o pão, depois as vestes, depois as palavras. Ela foi ponte entre a natureza selvagem e a cidade. E naquele mito, corpo e desejo são ritos de passagem. Ela conhece sujeira, vida dura, teme rejeição, mas também exerce poder, o poder de transformação, de fazer uma besta selvagem se tornar humano, de fazer a cidade reconhecê-lo. Esse poder, narrado quase com ternura amarga nos versos antigos, mostra que, mesmo no mito, o sexo ritual vai além do ato. É mediação de identidade, de pertença. Em Uruk, também há documentos administrativos que mostram mulheres dedicadas ao templo de Inanna que recebiam pessoas, que preparavam banquetes, que participavam de festividades. Algumas dessas mulheres claramente tinham posição respeitada. Seu dote familiar podia ser bem maior que o de outras mulheres não dedicadas. Mas a documentação legal raramente aborda explicitamente que serviam sexualmente. O que aparece são transações, posses, proibições, normas de pureza, corpos que não podiam ser manchados por escândalo. Babilônia oferecia outra dimensão: cosmopolitismo, peregrinos, viajantes, oficiais que vinham de longe. O templo de Ishtar em Babilônia era um centro de festa. Em festivais, prostituição comum se misturava ao sagrado de formas que a posteridade não sabe distinguir. Alguns gregos escreveram que viram mulheres no templo se prostituindo com visitantes, mas essas são descrições tardias, sempre com o tom de "olha como esses atrasados do Oriente fazem rituais selvagens". Ou seja, muito provavelmente exagero ou demônio da tradução, da moral estrangeira, do boato que vende. Também se levantam tabuinhas de argila em cidades como Kish, Nippur, Lagesh, onde se encontram contratos de dote, registros de propriedades de sacerdotisas, de mulheres dedicadas ao templo que não podiam herdar em certos casos, mas tinham usufruto vitalício de bens. Tinham autonomia para emprestar ou manter escravos. Essas mulheres, se olharam na história,
muitas vezes aparecem a meio caminho entre poder e vergonha. E há evidência arqueológica visual. Selos cilíndricos mostrando cenas eróticas, figuras femininas nuas ou seminuas, segurando flores, figuras mitológicas sugerindo fertilidade, arte que liga sensualidade, corpo feminino e divindade. Não se sabe se tudo isso era simbólico ou se em alguns casos era literal, mas no universo visual da antiga Mesopotâmia, o corpo feminino como símbolo de fertilidade e poder sexual era recorrente. Nas ruínas de Cafaja, por exemplo, encontram-se templos de deuses como Sin, objetos votivos, documentos que falam de sacerdotisas administrando bens, de mulheres sendo proprietárias de casa ou terras. Não necessariamente todas eram prostitutas sagradas, mas viviam o limiar entre funções religiosas, econômicas, estéticas e sexuais. O templo não era só altar, mas instituição econômica, possuía terras, operava comércio, hospedava pessoas, negociava em prata e em bens. E esse poder de controle tinha consequências sobre aquelas mulheres dedicadas ao templo. O que se torna claro nas cidades antigas é que o corpo feminino era colocado em pacto permanente com o sagrado, com a honra, com a pobreza ou riqueza. Porque respeito podia salvar ou condenar, estigma podia corroer ou proteger. O que importa não é ter comprovação material de todos os atos, mas perceber que as culturas da antiga Mesopotâmia viam o sexo não como algo sujo necessariamente, mas como parte integral da cosmologia, parte do ritual, parte do mito, parte do poder. E quando pensamos em figuras históricas, sacerdotisas, mulheres dedicadas, poetas célebres, vemos que algumas deixaram mais do que rumor. Enheduana, por exemplo, filha de Sargão de Acádia, alta sacerdotisa de Ur. Ela compôs hinos lindos para Inanna. Sua voz chegou até nós, atravessou milênios. Ela pode não ter praticado prostituição sagrada, como se descreve em boatos, mas viveu exatamente na interseção em que corpo, ritual, palavra e poder se misturam. E nas pequenas cidades, nas vilas, nos bairros menos estudados, há indícios de mulheres que viviam à margem do templo ou à sombra dele. Direitos limitados, fama variável, sobrevivência contexto de economia difícil. Havia pobreza, dívidas, guerras que destruíam tudo menos o corpo, mulheres que vendiam favores para sobreviver, mulheres cujos nomes foram apagados, mulheres que dormiam com promessas quebradas, que se levantavam com vergonha, que se lavavam com água perfumada, se cobriam de véus puídos, mas ainda assim resistiam. Uruk, Babilônia, Ur. Cada uma delas era espelho. Uruk, torre da deusa, sonho de poder. Babilônia, império de reis e poemas e muralhas. Ur, porto, porto de barro e lágrimas, cidade de túmulos e navios. Em cada uma delas, mulheres dedicadas, mulheres comuns, mulheres sagradas ou roubadas pelo boato, todas respiravam sob o mesmo céu, tocadas pela poeira, pela luz, pelo medo, pelo desejo. E se você está aí, com o coração mais acelerado do que gostaria, sussurrando no escuro, me conta. Qual dessas cidades pareceu mais viva para você? Uruk, com seu templo de Inanna? Ou Babilônia cheia de festa e boato? Ou Ur, com seus rios e seus túmulos? Quando as ruínas ficam silenciosas, os trovões da memória se perdem no pó que o vento leva. Mas nem todas as vozes se calam completamente. Algumas ainda tremem nos fragmentos das tabuletas, nos mitos, nos hinos, no bater de martelos que recriam estátuas antigas. E essas vozes nos deixam lições e ausências que são como feridas abertas.
Hoje vamos escavar essas marcas, o que as histórias das prostitutas mesopotâmias nos deixaram, o que foi apagado, o que carrega peso até hoje. Uma das lições mais visíveis é que o corpo feminino sempre foi lugar de disputa. Em muitas cidades da Mesopotâmia, os templos não eram apenas espaços de oração ou oferenda. Eram centros de poder, riqueza, memória. E essas prostitutas sagradas, ou aquelas que viviam à sombra do templo, existiram nesse limiar. Algumas foram elevadas, reverenciadas, outras marginalizadas, horrorizadas. E parte do que sabemos delas é porque alguém as escreveu, ou melhor, porque foram mencionadas em contextos de poder, negócios ou mito. Mas há, junto disso, uma ausência gritante. Há silêncio nos documentos sobre o consentimento, sobre os desejos delas, sobre sua vontade. Há silêncios sobre quem eram realmente, onde dormiam, como se sentiam. A maioria das tabuletas fala de dotes, de propriedade, de transações legais, quase nunca de prazer ou de escolha. Quase sempre nos resta o rumor, a metáfora, a fantasia do observador. E nisso, talvez, more a razão de os mitos sobreviverem melhor que as evidências. Outra lição, a ambiguidade como arma. O que poucos textos confirmam, muitos mitos amplificam. Os nomes como Nad-e-tu, Kadis-tu, Ishtar-e-tu, termos que nos chegam fragmentados, servem de palco para debates entre estudiosos. Uns dizem que prostituição sagrada é mito ou imposição moral alheia. Outros sustentam que algumas práticas sexuais ritualísticas existiram ou foram interpretadas como tais. Mas o que realmente importa, no fim, é como essa ambiguidade moldou nossa percepção do passado. Como o que somos hoje, com nossos julgamentos, nossos discursos de moralidade, nossos silêncios, foi formado por essas lacunas. Há também um legado de resistência. Mesmo sob estigmas, algumas dessas mulheres encontraram poder simbólico, econômico, social. As Nad-e-tu, que negociavam terras, que cuidavam de bens, que mantinham dotes familiares, que influenciavam decisões do templo ou da cidade. As Harim-tu, que sobreviviam em becos e mercados, que praticavam sua autonomia fragmentada, que transformavam a vergonha proposta em identidade. Resistir, nesse mundo, era pensar em ser mais que rumor. E há ainda uma lição sobre o perigo de aceitar histórias prontas. Muitos textos foram traduzidos, reinterpretados, reescritos através de lentes coloniais, religiosas ou morais. Heródoto, por exemplo, escreveu sobre costumes que ele julgava estranhos, exóticos, dizendo que todas as mulheres em Babilônia deveriam fazer algo para a deusa, um costume agora amplamente questionado pelos especialistas, que apontam que não há provas concretas disso. A crítica moderna de estudiosos como Stephanie Budin ou Julia Asante desafia o uso indiscriminado da expressão prostituição sagrada para descrever práticas antigos. Dizem que é provável que os termos tenham sido traduzidos equivocadamente, misturando deveres religiosos, festivais públicos, purezas ritualísticas, celebrações simbólicas. Que sexo em muitos desses textos é metáfora, poesia, não ato. Que serviço aos deuses pode significar cantar, ofertar, consolar, não necessariamente mercado sexual. E esse questionamento nos deixa com outra ausência dolorosa, a voz delas próprias. Quase nunca falam. Os registros que existem foram escritos por outros, sacerdotes, reis, viajantes, missionários, cronistas, muito raramente por elas mesmas. E quando falam, é através de metáforas, símbolos, festas, cânticos.
É como se tivessem recebido microfones quebrados, vozes roubadas pela interpretação alheia. Algo que também ecoa é como essas histórias foram usadas para controlar, para justificar leis de moralidade, para erguer fronteiras entre mulheres decentes e mulheres impuras, para reforçar o poder religioso ou político sobre corpos que não pertencem à elite. O estigma que ainda pesa e que talvez permaneça hoje em discursos sobre sexualidade feminina, sobre poder feminino, sobre autoridade espiritual, tem raízes antigas, talvez mais antigas do que gostaríamos admitir. E então nos perguntamos: o que carregamos disso tudo? Que parte dessa história vive em nossos medos, em nossas leis, em nossos olhares? Quando uma sociedade diz que o sexo deve ser silencioso, privado ou indigno, muitas vezes é porque há história para sustentar esse silêncio. E talvez reconhecer isso, perceber que existe sombra, imprecisão, boato, seja parte de nos libertar dela. Hoje, se olharmos para a cultura contemporânea, vemos ecos dessas narrativas antigas. Mulheres que são elogiadas por sua castidade ou punidas por sua sexualidade. Rituais que exigem pureza, religiões que falam de pecado sexual. Vemos poemas, músicas e discursos que repetem velhas fórmulas de vergonha. Vemos mulheres sendo silenciadas se falarem demais. Vemos quem julgue antes de escutar. Mas também vemos resistência. Ver ficções e arte que recontam essas histórias de mulheres esquecidas. Ver exposições, pesquisas acadêmicas, vozes femininas recuperando nomes antigos, dizendo que existiram corpos que foram altar e também foram desprezados, saudades do que poderia ter sido reconhecido. Se você está aí agora, noite profunda, sentindo o peso do silêncio, me conta. Qual ausência dessa história te dói mais? A de não saber o nome real dessas mulheres? A de não saber como viviam de fato, fora do mito? Ou a de perceber que continuamos repetindo seus silêncios, ainda hoje? Quando a lua velha já paira sobre ruínas invernosas, quando o vento varre o pó dos templos desmoronados, ainda há algo que permanece firme: o silêncio. Um silêncio que pesa mais que tijolos quebrados ou ossos enterrados. É o silêncio daqueles corpos que foram celebrados, renegados, contados como mitos. É o silêncio de mulheres cujos nomes não chegaram até nós, ou que chegaram como sombra, como rumor, como acusação velada. E nesse silêncio mora a verdade mais profunda. Porque depois de tudo, depois de tabuinhas de argila, de mitos que punham Shamhat como prostituta sagrada, de debates acadêmicos que tentam separar fato de lenda, existe o rastro de dignidade e existe o eco daquilo que foi apagado. Você imaginou essas sacerdotisas, essas harimtu, essas nadtu, acordando de manhã, lavando o corpo, preparando o perfume, vestindo véus leves ou tecidos ásperos, entrando no templo ou saindo para mercados, existindo entre bosques de juncos, entre sombras de palmeiras, entre velas acesas que já não queimam. Você pensou no cansaço das costas, no peso do estigma, na coragem diária de manter o próprio nome num mundo que prefere apagá-las. E perguntamos: o que restou desse corpo? Do que significava estar sagrado e pecadora ao mesmo tempo? Douso e da devoção entrelaçados. Olhamos para Enheduanna, a alta sacerdotisa de Ur, filha de Sargão de Acádia, autora de hinos que ainda hoje soam como pedra antiga removida da água. Ela viveu num tempo em que a palavra escrita ainda era luxo. Ela deixou poemas, deixou voz. E essa voz atravessa milênios.
Mas quantas outras não deixaram nada? Quantas outras tiveram voz apenas nos corredores escuros da lenda? E olhe para Shamhat, mitológica ou não. Ela é releitura vivida da prostituta sagrada nos contos. Ela civiliza, ela transforma, ela escandaliza. E ao mesmo tempo, ela é a ponte entre selvageria e cidade, entre natureza e cultura. E talvez ela seja o símbolo perfeito do que essas mulheres foram. Parte ritual, parte transgressão, parte necessidade. Há registros modernos dizendo que prostituição sagrada talvez nunca tenha existido como instituição oficial nos templos da Mesopotâmia. Que muitos dos relatos sobre ritos sexuais viram-se exageros ou traduções mal interpretadas. Que vários acadêmicos, Budin, Westenholz, argumentam que os termos antigos não correspondem diretamente ao que chamamos hoje de prostituição sagrada, com conotação comercial, institucional e regular. Mas o que pouco ou quase nada muda é o fato de que o mito viveu. O mito existiu. O mito se espalhou como perfume forte demais para ser ignorado. E talvez seja esse mito que ensinou à humanidade uma lição que as tabuletas calaram: que o sexo, quando ligado ao poder, quando ligado ao altar, quando ligado ao símbolo, pode ser arma tanto quanto oferenda. E no fim, a prostituição sagrada, se existiu de fato como prática institucional, nos revela mais sobre o olhar de quem registrava, de quem condenava, de quem distante olhava curioso. Revela sobre moral dos outros, vergonha alheia, desejo de domesticar o corpo feminino mesmo no sagrado. O silêncio nos documentos legais, a lacuna nos registros claros, as traduções ambíguas, tudo isso nos conta algo. Que mesmo então já existia censura, já havia poder regulando o corpo, regulando a reputação, regulando quem podia e quem não podia existir plenamente. E o legado disso ainda vive. Vive nas histórias que contamos mal. Vive nas acusações que fazemos umas contra as outras. Vive na vergonha que carregamos quando pensamos em sexualidade, em poder, em corpo. Vive na dificuldade que temos de distinguir entre sacralidade e escândalo. Vive na curiosidade que nos faz bocejar e continuar escutando. Está aqui, agora, essa história que tentou capturar mulheres que foram altar, escravo, símbolo, objeto de desejo, objeto de culto, objeto de medo. Está aqui para te lembrar que o passado nunca é só poeira, que o que foi esquecido pesa, que o corpo humano, no meio da lenda, no meio da devoção, no meio do rumor, é terreno de memória e terreno de silêncio. Feche os olhos por um momento. Respire devagar. Deixa que essa história descanse dentro de ti como quem repousa sobre pedra antiga. Porque nem tudo precisa ser convencido, nem tudo precisa ser provado. Algumas histórias existem no boato, no mito, no arqueológico, no coração. E esse boato, essa lenda, esse ruído histórico, talvez seja exatamente o que precisamos para reconhecer que mulheres antigas foram muito mais que sombra. Foram potência, foram resistência, foram parte do altar. E agora, voltando ao início, você se lembra da Shamhat? Daquela mulher cuja simples presença foi capaz de transformar um homem selvagem em cidadão? Pois bem, talvez ela nunca tenha existido de fato. Talvez nunca tenha caminhado pelos templos de Uruk, nunca tenha recitado hinos diante de Ishtar, nunca tenha oferecido seu corpo como ponte entre o divino e o mundano. Mas isso importa? Porque no fim das contas, Shamhat é todas. Todas as mulheres apagadas dos registros, todas as sacerdotisas sem nome, todas as concubinas cujos corpos foram lidos como pecado ou milagre,
mas quase nunca como gente. E você chegou até aqui, ouvindo essa história devagar, deixando cada fragmento se acomodar dentro da mente. E agora, neste ponto em que a narrativa termina e o sono se aproxima, talvez reste apenas a repetição, não como erro, mas como embalo. Vamos lembrar que no coração da Mesopotâmia, entre palácios e canais, entre tablitas de argila e hinos ofertados aos céus, havia mulheres que viviam em tensão constante, entre o sagrado e o vulgar, entre o poder e a submissão, entre a liberdade dos altares e o jugo das leis. Lembra das Naditu? As sacerdotisas que, mesmo sem filhos, eram mães de deuses? Mulheres que escreviam contratos, que podiam possuir terras que eram respeitadas e isoladas, trancadas em complexos, longe da vida comum, santificadas pela clausura, louvadas pelo silêncio. Lembra das Harintu, mulheres associadas ao vinho, à música, ao sexo? Com frequência confundidas com prostitutas comuns, mas talvez tivessem funções rituais. Ou talvez fossem apenas humanas, vivendo à margem da norma, sobrevivendo com o que lhes restava. Lembra dos registros que falavam de beijos e gemidos como parte de cerimônias? Da presença de Ishtar, de deuses exigindo prazer como oferenda? Lembra do escândalo que isso causava aos olhos modernos, como se o passado devesse obedecer aos nossos pudores? E lembra dos estudiosos debatendo se isso tudo foi mesmo real? Se a prostituição sagrada existiu de fato ou foi invenção colonialista, projeção de moralidade orientalista, exagero sobre ruínas que não podem mais responder? No fim, pouco importa, porque essa história não serve para convencer, serve para embalar, serve para que você, agora deitado, com os olhos pesando, possa imaginar por um momento o que foi viver numa terra onde o corpo era altar e escândalo, onde o prazer podia ser promessa e punição. E mais do que isso, essa história serve para lembrar que tudo o que somos, até mesmo nosso sono, é tecido por vozes que vieram antes, que nossas noites são atravessadas por espectros de mulheres que existiram entre véus e mirra, entre pecado e mito, entre tabu e divindade. E se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para o silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas denso, que não apaga, mas embala, que não nega, mas repousa. Se essa história sussurrou algo em você, comenta aqui embaixo, mesmo que seja só uma palavra, mesmo que seja só um eu ouvi. E se ainda não segue o canal, esse é o momento perfeito. Mas faça isso devagar, como quem não quer interromper o sono, como quem não quer fazer barulho. Clique como quem fecha um pergaminho antigo, como quem respeita o passado, mesmo quando ele incomoda. No Dormecast, cada noite é uma travessia. Cada história é um sussurro. Cada absurdo do passado é uma desculpa perfeita para dormir mais leve. Feche os olhos agora. Deixa que Shamhat cuide dos sonhos. Deixa que Ishtar guarde tua respiração. Deixa que o sono te leve onde nem as tabuletas alcançam. Boa noite.